Olá, meu amigo e minha amiga! Estamos aqui mais uma vez no novo discipulado. Tem recruta nova aqui, chegou aí, meio cabisbaixa, mas entrou. A gente não pode, a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e vos aliviarei. Sobrecarregado que eu vos aliviarei. A gente aceitou, né? Então vamos lá, estamos aqui no primeiro tempo do novo discipulado. É o primeiro estudo, ainda vamos dar prosseguimento ainda este mês. Fizemos um discipulado agora sexta-feira passada, mas foi um discipulado prático. Não é verdade, pastora Rose? Sim, foi uma bênção. E falamos um pouco de experiência que passamos, e também a luz da Bíblia. E hoje também vai ser um divisor de águas, em nome de Jesus. Uma boa noite para vocês, a paz para todos. E tenho certeza que vai ser bênção, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta quinta-feira, meu Pai, dia 22 de janeiro, meu Senhor, estamos aqui trabalhando para aprender sobre o Senhor. Sabemos que o tempo está diminuindo, meu Pai, mas nós temos que estar conectado contigo. Os dias são dias de lutas, dias de dor, dias de gemido, dias de aflição, meu Senhor. Mas nós pedimos: tem compaixão de nós, Senhor. Não leva em consideração as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Meu Senhor, nos ensina, nos discipula, meu Pai, porque nós queremos crescer, nós queremos nos desenvolver, nós queremos, meu Pai, ter vida contigo. Que essa mensagem de hoje seja crucial para o nosso desenvolvimento, seja crucial para o nosso crescimento, meu Pai. Meu Deus, repreenda todo o mal, repreenda todo o espírito, meu Pai, que não deixa a gente se aprofundar no conhecimento da Tua palavra. Seja ele destronado, destruído pelo conhecimento do Evangelho, meu Pai. O Evangelho destrói toda sofisma, toda malignidade, Senhor. E que hoje nós possamos glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, bem-vindo ao novo discipulado. O nosso trabalho, meu amigo e minha amiga, é diferente dos demais discipulados, das demais instituições. Nós aqui trocamos uma ideia, deixamos os nossos companheiros de trabalho, obreiro João, colaborador Ismael, pastora Rose e obreira Thaís. E esse que vos fala, pastor Ivanildo, nós trocamos ideias a respeito da palavra de Deus. E não tem nada melhor do que nós falarmos da palavra de Deus. Não é verdade, obreiro João? Sim, é verdade. Isso é essencial para quem quer ter um relacionamento com Deus, para quem quer ter uma caminhada, uma evolução espiritual. É essencial você aprender mais sobre Deus dias e dias. Pode continuar, meu filho. Travou? Não é verdade, pastora Rose? Sim, quando nós temos um compromisso com o Evangelho, com Cristo, nós não podemos olhar a tempo. Nós temos que fazer o tempo. E se nós olhar tempo para ler, para estudar, vir com o discipulado, você nunca vai ter. Porque tudo que é espiritual é uma grande batalha. É verdade. Nós já lemos a introdutória, agora nós estamos aqui, ó. Para você achar, você precisa ir lá embaixo. Tá aqui, ó. Aula 13. Você vai
abrir a aula, não é a 2, é a 1. Vamos abrir aqui. Tá aqui, ó. Aula 1. Cadê a aula 1? Aqui, carregar mais. Aula 1. Só abrir a aula 1. Né? Então, meu amigo e minha amiga, nós paramos no chamado, não foi? Sim, No chamado. Deus, quando Ele nos chama com um propósito. Ele nos chama com um objetivo. Qual o objetivo, pastor Ivanildo? Fazer a vontade dele, meu amigo. Você tem feito a vontade de Deus? O que é fazer a vontade de Deus, obreiro João? Fazer a vontade de Deus é fazer o que Ele pede para nós fazermos. Quem na verdade tem relacionamento com Deus sabe o que Ele quer. Deus deixou nas escrituras dele ordens, deixou nas escrituras dele dicas para nós sermos uns bons servos, para nós seguirmos a ordem dele, para nós fazermos a vontade dele. Fazer a vontade de Deus não é fácil, mas para quem quer realmente uma vida com Deus, é necessário fazer a vontade dele. E colaborador Ismael, o que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus? Mais alto, por favor. Fazer a vontade de Deus, para mim, é sempre a gente se esforçar, fazer com amor e visar o dobro que estão pedindo. Jesus mesmo disse, se te manda caminhar 1 milha, aí 2. Se te pede a capa, dá a túnica. Tem gente aí que quer dar nada, né? Pastora Rose, o que é o chamado e fazer a obra de Deus? Ser servo, né? Ser servo bom e fiel, obedecer às escrituras e sem botar desculpa, é dar o seu máximo, é renúncia. Chamado é dor. Não adianta a pessoa dizer que chamado é maravilhoso, é muito bom, ficar esperando um aplauso. Não, é dor. Muitas das vezes você é rejeitado, perseguido, mas vale a pena, porque Jesus passou por isso. Nós também vamos, assim como ele venceu, nós também vamos vencer. Verdade. Bota os seus celulares no vibrador aí, por favor. Aí, Já coloquei. Obreira Thaís, o que é o chamado de Deus e fazer a obra de Deus? Primeiramente, boa noite a todos. Para mim, é sacrificar a tua própria vontade, sacrificar o teu próprio eu, fazer o que Deus diz nas Escrituras e seguir e obedecer às vozes dos seus líderes, com obediência, com amor, e não dar desculpas nas coisas que Deus põe para fazer. Porque Deus não vai te pedir uma coisa que tu não é capaz de fazer. Se Ele te pediu, é porque tu tem capacidade, porque quem capacita é Ele. É verdade, meu amigo e minha amiga. Deus, Ele busca pessoas que têm uma identidade manchada para dar uma nova identidade. Cada um de nós aqui, mesmo que essas crianças aqui de 15 anos, eles são jovens, mas infelizmente a vida muitas das vezes causou uma mancha na sua identidade, por um ódio, por uma decepção, por um trauma. Então,
Deus, ele quando chama um servo, ele está falando assim: eu quero mudar a sua identidade. Só que nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes, meu amigo e minha amiga, nós nos espelhamos em pessoas que não é para se espelhar. Muitas das vezes nós se espelhamos em pessoas que você não sabe quem é ela. Você não conhece a ideologia dela. Você não conhece o caráter desta pessoa, a identidade dessa pessoa. Não significa que a pessoa está nas redes sociais pregando o evangelho que ela é de Deus, meu amigo. Você tem que ver direitinho, pesar o espírito. A Bíblia diz que nós temos que ter discernimento. A Bíblia fala aqui se eu não me engano, em Tessalonicense, se você puder abrir a espada da verdade aí, abra, para você entender o que Deus ele quer falar para você. Primeiro Tessalonicenses diz assim, ó. Diz assim, 12. Versículo 12. É bom você, eu vou mandar uma Bíblia para você, Mel, para você abrir junto com a gente onde é. 1 Tessalonicenses 5, 12. 5, 12. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Posso ler? Sim. Ora, rogamos. O que é rogar? Suplicar, pedir, interceder. Rogo-vos, irmãos. Paulo está aqui rogando, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Precede sobre vós no Senhor e vos admoestais. Ou seja, respeita aquele que vos ensina. Muitas das vezes, meu amigo e minha amiga, você tem um líder espiritual que dá a vida por você. Ele faz de tudo para te ensinar os caminhos de Jesus Cristo. Tudo que ele aprendeu em vida, ele tenta passar para você. Mas muitas das vezes você o despreza. Você ignora os ensinamentos deles. Mas quando você vê nas redes sociais uma pessoa, você se encanta. Você até diz, quero ser igual aquele cara lá, igual fulano. Mas você não sabe quem é ele. Deus, ele deu para você um líder. Muitas das vezes esse líder não vai ter aparência. Muitas das vezes esse líder não vai ter muita classe. Muitas das vezes esse líder não vai ter status. Muitas das vezes ele não sabe nem falar direito. Mas ele conhece os caminhos de Jesus. Ele conhece a verdade de Cristo. Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha aparência. Pastor, onde está escrito isso? Se você ler a Bíblia, você vai saber. Está lá em Isaías. Se você procurar, você vai ver. Ele não tinha aparência. Ele era desprezado por tudo e por todos. Mas ele deixou um legado eterno para nós. Então você tem que ter muito cuidado para que você não despreze aquele que tem dado para você a vida, a direção. Diz assim também assim, ó. Diz assim também lá em Hebreus 13:7. Hebreus 13:7. Diz assim, ó.
lembrai-vos. Lembrar de quem, Jesus? Dos vossos Pastor. guia, pastor, bispo, líderes. Muitas das vezes, meu amigo e minha amiga, o homem de Deus, ele dá a vida. A pessoa aprende tudo o que ela tem que aprender dos caminhos de Jesus. E quando muitas das vezes aquele líder precisa dela, ela dá as costas. O líder não quer ser reverenciado. O líder não quer ser idolatrado. O líder quer ser respeitado. Se nós não respeitamos as nossas lideranças, nós não somos um bom discípulo. Nós não somos um bom servo. Nós precisamos respeitar. Eu vejo tantas pessoas, eu vejo com o ouvido dos meus ouvidos, tantas pessoas desrespeitando os seus líderes. Muitas das vezes não dá satisfação num dia de reunião marcada. Não dá satisfação quando um líder bota uma mensagem no grupo. Não está nem aí. Quer servir, mas não quer servir a dor da causa. Não quer servir a dor da servidão. Quer servir o que mais lhe apraz. Quer servir mais o que lhe é de conveniente. Se não lhe é conveniente, não serve. Se é do seu interesse, serve. Nós temos que ter muito cuidado, porque Paulo nos advertiu, tanto em Tessalonicense, também em Hebreus 13:17. Lembrai dos vossos guias. 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para êxito a sua carreira, imitai a fé. Você sabe o que é imitar a fé? É fazer igual. Se o meu líder é obediente, eu vou ser obediente. Você pode observar, geralmente os liderados, eles seguem muito o padrão dos seus líderes. Se você muitas das vezes vê um líder, você vai ver os seus liderados, muitas das vezes o liderado fala igual o líder, ele toma certas atitudes igual ao líder. É o espírito, né? É o espírito. O líder está passando o espírito. Aí eu pergunto para você que está aqui, vocês que estão aqui comigo, que tipo de espírito vocês têm bebido nas redes sociais? Hã? Que tipo de espírito vocês têm bebido, têm aprendido? Você não pode. Uma vez um homem de Deus falou assim para mim, pastora Rose: se o pasto da igreja é bom, não tem necessidade de se comer em outro pasto. O que significa isso? Pastor, o senhor está falando que nós somos gado? Meu amigo, nós estamos usando o que a Bíblia nos ensina. Nós não somos gado, nós somos servos, somos escolhidos, somos discípulos que estamos sendo discipulados pelo Todo-Poderoso. Nós temos que se alimentar do que nós recebemos na nossa igreja, na nossa célula, no nosso grupo. Não tem necessidade de você comer fora. Muitos têm comido fora e têm estado aí intoxicado pelo engano, pela mentira, têm se intoxicado por mensagens, ideologias que não bate com a palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus seguro, o nosso Deus é um Deus firme, o nosso Deus é um Deus padronizado. Ele segue um padrão, e esse padrão nós temos que o quê? Seguir. Você tem que ter cuidado com o que você vê nas redes sociais, meu amigo. Você tem que ter cuidado com o que você tem recebido, as mensagens que você tem recebido lá fora.
Não se encanta com o brilho deste mundo. Muitas das vezes o mundo vai querer atrair você. Ah, na minha igreja é muito monótono. Tudo é a Bíblia, tudo é isso. Não tem uma emoçãozinha, meu amigo. Nós não vivemos pela emoção. Paulo diz assim: sois limitados nos vossos próprios sentimentos. Vamos ver se isso é verdade, meu amigo. Vamos ver. Diz assim, ó. Paulo diz que nós não devemos viver pelo sentimento. Está lá em Coríntios 5:7. 2 Coríntios. 2 Coríntios 5:7. Olha o que a Bíblia fala. Lê, João. Por quê? Obreiro João. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Continua. 8. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor. 9. Pelo que também nos esforçamos para serem agradáveis, que presentes quer ausentes. Amém? Amém. Nós não andamos pelo que Vemos. Se você olhasse Jesus na época que ele estava nessa terra, a Bíblia diz que ele não tinha formosura. Ele não era tão lindo como o Jesus que está pregado na cruz aí, que se mostra Jesus, ele tinha a marca da dor. Tem uma passagem também que Paulo diz que nós não devemos viver pelos sentimentos. Nós somos limitados. O sentimento nos para. Amém? Amém. Aí vou lá ler a última parte aqui, Hebreus 13:17. Já vocês vão entrar no discipulado. Diz assim: obedecei os vossos guias, segundo-lhe submisso, sendo-lhe submisso, porque vela pela vossa alma, com quem há de prestar conta delas, para que o façais com o quê? Alegria. E não com gemido, porque isto não será útil. Amém? Amém. Então é isso que o Espírito Santo, ele queria me usar para poder falar com você. Você tem que ter muito cuidado aí fora, para ninguém manchar a sua identidade. Deus já te tirou da mancha e te deu uma nova identidade. Cuidado para ninguém lhe manchar. Vamos lá, pastora Rose, dá prosseguimento à parte 2. O chamado. Parte 2, vou chamar. Não, você está errado. Você está lá na tradutória. Vai errado. Vai, João. O chamado de Deus é pessoal? Chamado do discípulo. Chamado do discípulo. Você já estava indo? Isso. Mateus 4,19. Vinde após a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Já lemos. Lemos, pastor? Já? Aham, que a gente achou Ah, que tá, era o mas está final. lá embaixo. A gente parou aqui mesmo, ó. É aí no... Tá, meu Isso que eu filho. estou procurando. Calma aí, deixa eu logo botar aqui para dona Rosa aqui. O chamado é pessoal? Chamado de Deus. Vamos lá, mete fogo. O chamado é pessoal? Jeremias 1,5 diz assim: antes de formar no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da ventre, do ventre, te santifiquei. Amém? Amém. Pastora Rose pode explicar melhor sobre isso. Ela tem uma visão
sobre esse chamado aí. Ela estava falando para mim uma vez aí. E vamos ouvir a pastora Rosa. Aqui é que nem coração de mãe, apertadinho mesmo, todo mundo coladinho. Rapaz, é isso aí, ó. Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, está dizendo o chamado, né? Quando a pessoa, muitos homens de Deus e mulheres de Deus costumam dizer: você tem um chamado desde o ventre da sua mãe. Isso em várias igrejas, independente da placa, isso ocorre. Então, vou mais no profundo. Quando a pessoa ela tem esse chamado, ela está marcada. Às vezes, você vê quantas crianças foram abandonadas aí e hoje, quando tem um grande testemunho, hoje é um pastor, hoje é uma missionária, e foi desprezado. Mas no ventre da mãe, ele já tinha sido o quê? Escolhido. O chamado que Deus teve para aquela criança e alguém cuidar dele, cuidar dela. Então, a paternidade, em termos de sangue, mesmo que uma mãe, a palavra de Deus diz que mesmo que uma mãe pode abandoná-lo, Deus jamais. E quando ele escolhe, não tem jeito, gente. Você pode, falo por mim, eu tentei, eu estou falando de mim. Então, o próprio Deus permitiu eu passar por várias coisas, várias situações, por causa do chamado que eu tinha, que eu não queria responsabilidade na obra. Isso ocorre muito, você que está tentando fugir, Deus já te chamou para ir para o altar, para ser um pastor, uma missionária, e está você falando que não está pronto para isso. Ou talvez um obreiro, um diácono, um vigilista, ele vai te parar. Até você o quê? Passar a se humilhar humildemente e pedir misericórdia e socorro, como Paulo fez. Paulo foi um grande escolhido e ele passou o que tinha que passar e só ouviu a voz de Deus. Não poderia ser homem falar com ele, porque ele foi escolhido pelo próprio poderoso Deus. Então isso ocorre. Eu até costumo brincar com as crianças que eu fui marcada. Fui tanto escolhida por Deus que eu fui marcada. Tem essa pinta, eu falo para eles que foi o dedo de Deus. Tocou, queimou e não adianta, não tem como eu me esconder. Alguém vai me achar por causa da minha pinta. Eu brinco assim com eles e eles falam: poxa, também quero ser escolhido, quero ser escolhida. Porque isso é muito forte. Então ser escolhido é uma honra. Então ser escolhido é doloroso. É um propósito de Deus, mas não adianta você fugir. Não adianta você ficar adiando. É melhor agora você aceitar enquanto Cristo está à porta do que você ficar dando desculpa, que já está passado isso. Vai chegar um momento que você vai passar grande pressão. Aí fala: Deus não é injusto, Deus é misericordioso. Vai nessa. Ele é fogo consumidor. Amém? E Deus, ele faz um chamado pessoal, né? Você vê essas duas crianças que estão do meu lado aqui. Verdade. 15 aninhos. Deus já os chamou. Deus já os chamou. Eles fazem um trabalho junto, né? Com os jovens. Está se amadurecendo. Está desenvolvendo. E eu propriamente não esperava que teria jovens do nosso lado, inclusive obreiros e colaboradores, né? Não tinha. Geralmente a gente sempre espera de uma pessoa mais madura, né? Ouvir reforço. Um reforço mais maduro, um reforço pronto. Mas aí Deus trouxe pessoas que, aos olhos da sociedade, não tinha nenhuma aparência. E estamos aqui fazendo essa grande obra junto com essas crianças, e Deus ele tem que se agradar de nós. E cada um deles vai ler a parte de cima, o João vai ler a parte de cima, a explicação de cima, e o Ismael vai ler a parte de baixo. Explicação. Deus nos chama individualmente, com um propósito único. Cada discípulo é
planejado por Ele. Pode explicar. Ó, o que Deus está tentando nos dizer? Fala de você. Exatamente. O que Deus está tentando nos dizer? Que tem vezes que Ele não vai chamar você e o monte para ser discipulado, para você seguir com o seu chamado. Deus irá te escolher a dedo, como Ele escolheu os discípulos. Ele planejou o que cada um ia fazer. E os discípulos obedeceram com obediência, foram obedientes. E tem às vezes que, inclusive tem às vezes que nós queremos servir, mas nós queremos servir só naquilo que é agradável aos nossos olhos. Ah não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, que é mais agradável. Verdade. Não, isso daí não, é bem chatinho, vou fazer outra coisa. Ah, isso daí eu não quero participar não, tá bom? Mas Deus não nos chama para querer mandar nas nossas vidas. Nós temos que entregar nossas vidas para Ele. Não tem essa de eu não quero, ai, deixa pra próxima, eu quero fazer outra coisa. Não tem essa. Não tem essa, você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Deus te chamou para fazer uma coisa, ou duas até. Então, se Ele te chamou para fazer isso, você tem que fazer. Nós não podemos fazer igual alguns aí que falam, eu sou muito novo, eu não estou preparado, eu tenho medo de não dar certo. Se Deus te chamou, é Ele que vai capacitar. Tem uma passagem que diz que o querer e o efetuar é de Deus. Ou seja, o querer só está somente a Ele. Só Ele pode querer. Só Ele pode efetuar nas nossas vidas, nos capacitar, nos guiar. Só Ele tem esse poder. E é isso que eu queria dizer. Você vê, né? É verdade o que você está falando, obreiro João. Eu não queria fazer discipulado hoje. Eu estava lá deitado, rapaz, e eu na minha mente assim, não faça hoje. Eu falei, eu vou mandar mensagem dizendo que não vai ter. Aí o obreiro João mandou uma mensagem, talvez não poderia vir, e aí aquilo ali praticamente me alegrou. Falei, ele não vai vir não, nem manda mensagem para ele. E realmente é Deus que efetua o querer e o realizar. E nós estamos aqui. Nós não se manda mais. Mas Ele não vai impedir você de querer fazer sua própria vontade, não. Ele vai deixar. Ele não vai. Você não é um robô para ser controlado. Ele quer ser servido por amor, não por imposição. Verdade. Se você serve a Deus por imposição, você não está servindo a Deus, você está servindo a si próprio. Oh, Você está servindo a si próprio. verdade. Não é verdade, o colaborador Ismael? O exemplo agora de Gênesis, né? Gênesis 12, do 1 até o 3. Deus chamou Abraão para sair de sua terra e segui-lo, prometendo tornar a sua vida uma bênção para todos. Explica um pouquinho disso sobre o que você tem vivido. O que Deus te chamou da sua própria... Enfim. Tá. Aqui está aí, como já está dizendo, chamou Abraão para sair de sua terra. Chamou para a gente sair do mundo. E a gente seguiu o caminho de Deus. É claro que ninguém é forçado a seguir o caminho de Deus. Cada um pode seguir o que você quer. Mas vai vir as consequências que você está fazendo. Sempre vem a consequência. E eu tava também assim. Eu tava no mundo e veio as consequências. Pra mim, eu tava fazendo muitas coisas erradas. Veio uma consequência tão grande que às vezes a pessoa quer buscar Deus no desespero. Ela ganhou um alerta, aí vai e vou começar a ir pra igreja. Aí depois vai passar um tempinho, viu que não tá acontecendo mais nada, vai voltar para o mesmo lugar. E na parte que
e segui-lo, prometendo tornar sua vida uma bênção. Deus falou aqui que ele vai prometeu tornar a nossa vida uma bênção. Amém? Amém. Beleza, Thaís. 2. Resposta ao chamado exige fé. Fala de você. Resposta chamada exige fé. Se encontra em Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Pode falar um pouco de você a respeito disso? Você entende? Para mim, para a minha vida, como aqui mesmo diz, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Quando Deus nos chama para uma missão, Ele nos dá um propósito, que é o propósito que Deus dá para nossas vidas. Não adianta nós fugir, que uma hora ele tem que ser cumprido. E o chamado dele é único para cada um de nós. Cada um tem um chamado. Deus bota cada um num lugar que ele escolheu para a pessoa estar. Então, no meu caso, eu tenho fugido também bastante do chamado que Deus pôs a mim. Apesar de eu dele já ter usado pessoas para falar. E eu fugia, porque eu tinha vergonha de ficar em público, vergonha de estar nas câmeras, e o chamado que Deus me deu foi o louvor. Só que eu não me achava capaz de estar louvando, de estar adorando Ele em louvor, até que muitas das coisas que têm acontecido, como o colaborador Ismael falou, quando não ouvimos e não obedecemos o chamado de Deus, tem consequências para nossas vidas. E as consequências delas não são consequências boas, porque a gente tem que aprender a lidar com a situação. Então, quando eu entendi que não adianta eu fugir do chamado, não adianta eu tentar se esconder, Deus só me chamou para uma coisa: obedecer. Obedecer o chamado dele, obedecer a voz dele, o que ele pede para ser feito, fazer, sem questionar, sem murmurar, e obedecer a liderança, onde ele colocou. Então, se Deus quer assim, e o chamado dele é esse, eu vou a ele, como ele me deu o chamado, que ele me ajude a lidar e tirar a vergonha, o medo de estar louvando, e que ele faça a vontade dele, que não é mais a minha, é a dele aqui. É o ex-me aqui, né? É o ex-me aqui. Eita glória. Isso que a obreira Thaís está falando aí tem sentido. E aí Jesus, ele mesmo diz: se você não dá valor àquilo que você foi chamado, até o que você não tem é tirado. E muitas das vezes a gente perdemos grandes oportunidades por resistir a Deus. Talvez você está aí do outro lado nos acompanhando, você é um obreiro, um colaborador, um servo, um diácono, um presbítero, um evangelista, enfim, você tem resistido, você tem negado aquilo que você foi chamado. E nem todo mundo, meu amigo e minha amiga, foi chamado para estar nos púlpitos pregando a palavra. Talvez você foi chamado para botar água no púlpito para o pastor. Talvez você foi chamado para fazer o lanchinho das crianças, mas você quer estar no púlpito. Talvez você foi chamado para estar no púlpito, mas você quer estar no átrio, porque você não quer responsabilidade. Quando fala de responsabilidade, você estremece. Foge. Quando te coloca uma missão para você resolver, você começa a resmungar e questiona e não faz.
Você não é que nem Abraão. Eis-me aqui. A Bíblia diz que quando Abraão mandou ele sair, ele não pestanejou. Ele saiu. Você sabe o que é você sair de um conforto, de uma família estruturada, para ir para um lugar que você nem sabe onde é? Hã? Você não sabe onde é. Não te deu nem a direção do mapa, meu amigo. Só mandou tu sair. Isso é uma coisa louca. Sem GPS. Sem GPS, sem nada. Nem um anjo para guiar. Só a direção da voz dele. Sai e vai. E ele foi. E ele foi o autor de uma fé sólida. Ele é o nosso Pai na fé. Jesus é o consumador da fé, o autor da fé. Mas Deus escolheu um homem normal, um homem natural, um homem que, cheio de problemas, que não podia ter filho, a mulher, um homem com problema, e o tornou um grande homem. Aleluia. É o que Deus quer fazer com você, que tem nos acompanhado, que ninguém dá nada. É o que Deus quer fazer com essas crianças, é o que Deus quer fazer com essas anciãs. Deus, Ele nos chamou com este propósito. Quem diria esse que vos fala, pastor Ivanildo, um analfabeto, um fariseu, que as pessoas me chamavam de fariseu. Esse fariseu não quer nada. Esse fariseu fica jogando joguinho. E eu compartilhando o trabalho da igreja, no dia que eu não fui evangelizar, me viro sentado, mexendo no celular, mandando mensagem da palavra, falaram que eu estava jogando. E foi um vexame. Mas Deus me colocou aqui, nesse altar. Deus me colocou aqui para honrar este púlpito. Deus me colocou aqui para honrar essas crianças e essas mulheres que abandonaram muitas das vezes as suas vontades para servir a vontade de Deus. Essas crianças muitas das vezes deixaram de jogar um futebol, de jogar um joguinho, um videogame, de ver uma série, para estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Aonde, meu amigo, que você vai encontrar pessoas nesse século, aonde como é que se diz? A mídia, a internet está em banda larga, a internet está arreganhada, posso falar isso, né? Dominando as mentes. Está aqui, lendo a Bíblia. Uma história antiga, mas uma história que traz vida. Então cada um é chamado segundo aquilo que Deus propôs. E é assim que Deus faz, meu amigo. Bela Thaís, número 2. Resposta, leu, né? A pastora Rose vai ler a explicação. Explicação de o chamado do discípulo exige confiança e agir, mesmo sem ver todo o caminho. Quando a gente é chamado, a gente não fica perguntando o porquê, o pra quê. A gente vai, confia e age. Tem coisas que você não tem que esperar Deus não. Tem coisas que você tem que fazer. E assim foi pra gente, comigo, com o pastor Ivanildo. Deus me deu uma palavra, foi realmente sobre Abraão e Sara. Era uma campanha, né? Campanha Sai da tua terra. Nós entendemos. Nós entendemos da palavra, pegamos aquela palavra, pegamos o Espírito e até o dia de hoje nós não paramos. E eu glorifico a Deus todo momento. Tem lutas? Tem, mas tem vitória também. Tem choro? Tem, mas também tem alegria também. Isso faz parte do propósito, faz parte do progresso, do processo e assim por diante, amém? É verdade, nós não negamos o chamado. A gente saímos de
uma terra fértil, já estabilizada. Estamos aqui quebrando pedra durante 5 anos. Nunca paramos de ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele tem nos honrado. Graças a Deus. Terceiro. João. O chamado envolve renúncia. Lucas 9:23 diz assim: se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me diariamente. Explica um pouco aí sobre você, meu. Assim que eu li o chamado envolve renúncia, eu já lembrei das coisas que eu passo. Para um jovem querer realmente ter um relacionamento com Deus, para um jovem querer realmente estar dentro da fé, né, crescer espiritualmente, é muita renúncia. E eu vou falar para vocês, o mais difícil para mim não foi fazer jejum, não foi obedecer, mas foi as renúncias. Renunciar às coisas foi o mais difícil para mim, sabe? Às vezes eu querer fazer alguma coisa, já tá acostumado com aquilo, mas eu lembrar, não, tem culto. Aí eu ir pro culto, sabe? Mas eu não ia muito chateado não, mas quando eu ia chateado, Deus falava comigo, o Espírito Santo me confortava e eu ficava calmo. Eu fui renunciando pouco a pouco e agora não sinto mais saudade de ficar 24 horas na rua, né, jogando bola. Eu jogo quando dá, quando não dá, ok. De tanto eu renunciar, eu tô acostumado a não viver mais como eu vivia antes. Eu fui renunciando dia a dia. Como diz aqui, diariamente. Todo dia nós temos que renunciar, fazendo um jejum, buscando a santificação. Porque não basta a gente renunciar às coisas do mundo e não se santificar, né? Nós temos que se santificar diariamente para nos aproximar de Deus, para termos uma intimidade dia a dia, mesmo você sendo um ancião, você sendo jovem, se tornando mais maduro, amadurecendo na fé. Então, quando fala de renúncia, eu penso muito no que eu estou vivendo esses dias. Colaborador Ismael, Explicação? explicação aí, fala um pouco sobre você. Tá, explicação. Esse discípulo não é apenas esse discípulo não é apenas recebe bênçãos, mas vive em obediência, sacrificando vontades próprias para seguir a Cristo. Fala um pouquinho de você sobre esse teor aí. Tá. Sacrificar as vontades. Eu antes não gostava de sacrificar. Por exemplo, sacrificar é uma coisa que a gente gosta. Por exemplo, eu gosto de mexer em telefone. Gosto de jogar, às vezes eu tenho aquele limite, vou, paro. Mas às vezes eu não sabia me controlar. Eu jogava noites e noites, madrugadas e madrugadas, virava o dia. Depois eu ia dormir umas 8, 7, 10, 11. Aí eu vi que eu tinha que obedecer. O meu pai, a minha mãe e o João falaram para eu controlar o meu sono. Eu ouvi que eles falaram, eu tive que obedecer que eles falaram, que isso era pro meu bem. Eu obedeci eles e isso tá me deixando melhor, não tô mais cansado. Eu tô conseguindo arrumar mais tempo para ler a Bíblia. Coisa que eu não tava fazendo muito, orar quando eu vou dormir, me ungir.
Aí eu melhorei muito obedecendo, né? Às vezes a gente tem que escutar que algumas pessoas falam que é pro nosso bem. Só não escuta as pessoas que vão fazer a gente ir pra baixo. Tem que escutar as pessoas que vão fazer a gente ir pra cima. Avançar. Aham. Só isso. Como a Bíblia diz, né, lá em Hebreus, né? Hebreus Hebreus 7, né? Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para êxito sua carreira, imitai-o a fé. Então tudo é um início, Um aprendizado. né? Ninguém vai obedecer de uma hora para outra. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelo quê? Sofreu. Pelo que sofreu. Às vezes os pais falam algo para os filhos não querem ouvir, porque acham que os pais é cafona, é velho, não sabe o que é certo, o que é errado, na cabeça do jovem. Mas quando eles sofrem, eles lembram de quê? Dos vossos guias. Quem é os vossos guias? Os seus pais, os seus líderes espirituais. E ali eles vão aprender a obedecer. O próprio Deus às vezes deixa quebrar a cara. O próprio Deus às vezes deixa ficar acuado, sofrendo, gemendo, para poder obedecer. Jesus, ele aprendeu a obedecer pelo que? Sofreu. Às vezes é necessário sofrer. Ser rejeitado, ser abandonado, ser humilhado, ser perseguido. Mas meu pai está me perseguindo, minha mãe está me perseguindo, o pastor está perseguindo a mim. Ele está te ajudando. Ele está te ajudando. Eu estou muito chateado com isso. Está chateado porque muitas das vezes está fazendo a tua vontade. Servir a Deus é o quê? Negar a si próprio. Se você está servindo a Deus e está contente em fazer sua própria vontade, você não está servindo a Deus, tá? Não está. Ler a Bíblia é fácil? Não é. Não é. Quando começa a lacrimejar. Não começa a dar sono. Agora, quando tá vendo uma série, se empolga, né? 20 capítulos, meu amigo, passa como nada. Mas ler um capítulo, tem gente que tem coragem de ler um versículo. A Bíblia inteirinha ali, e ele lê um versículo só mesmo, ele é obediente. É um versículo, não procura nem saber o que significa, já li a Bíblia. Ele não martela, ele não relê, ele não questiona, ele não faz pergunta, ele não vai no dicionário para saber o que é vir pós mim, ele não vai no dicionário para saber o que é diariamente, para poder formar uma opinião. Ele só lê. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me diariamente. Amém, graças a Deus. Não sabe nem o que significa isso. Por quê? Porque não aprende, porque não questiona, porque não quer mais informação. Dentro dessa palavra aqui tem muito mais do que pensamos ou imaginamos. Interessante, pastor, é que me chamou muito minha atenção, que o Ismael disse aí, foi um pegar a cruz do outro. Tanto o João do João, Ismael e o João do Ismael, vice-versa. E nisso aqui começaram o quê? A caminhar. A ler. Paulo e Silas, né? A ler o que o outro não entendeu, o que entendeu o outro explicava. Isso aí, um lutar a luta pelo outro, um orientar, não, isso aqui não é legal, isso aqui não é bom, isso aqui não faz bem para a sua saúde. Então, hoje está muito difícil isso se encontrar dentro da igreja. Apoio. Então nós vê que eu observo o que eles fazem. Quando um não está conseguindo entender, o outro vai lá e completa para o outro. Então nós precisamos
dessa parceria. Nós precisamos desta unidade. É na unidade que nós venhamos crescer, venhamos desenvolver. Amém? Amém. O 4, né? Vamos parar no 4. Vai lá, pastora Rose. O chamado é para servir. Marcos 10, 45. Que diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Fala um pouquinho de si mesmo, pastora Rose, sobre isso. Essa palavra deixa bem claro aqui que até o próprio Senhor Jesus, ele, né, passou a se entregar pelo povo. E foi o meu caso. Quando Jesus me chamou, né, eu era ainda uma menina, e eu descobri que se o próprio Senhor Jesus ele serviu, eu pensei, o que eu estou fazendo? Que almas eu estou ganhando? O que eu estou fazendo para o reino de Deus? Será que é normal só vir à igreja, sentar, assistir culto e ir embora para casa? E eu fiquei com isso muitas das vezes na minha cabeça. Se o próprio Jesus, ele serviu crianças, adultos, lavou o pé, quantas vezes Jesus fez isso? Eu fiquei pensando, será que eu estou dando uma de que sou melhor do que ele? Foi aonde eu comecei a fazer o trabalho pela madrugada. Foi aonde que eu comecei a fazer o trabalho também com as crianças. E isso foi meses, anos, até o dia de hoje. De levar uma roupa para quem tem frio, levar uma comida para quem tem fome. Não adianta só levar a palavra. Então Jesus deixou esse exemplo para mim. Eu comecei a pensar em mim. Tem pessoas que vão à igreja e ficam olhando para os outros. Quem fez, quem não fez, quem caiu. Não, eu sempre procurei pensar em mim. Estou eu agradando a Deus? O que eu estou fazendo? Aí eu comecei. Chegou um ponto de alguém me chamar, perguntar o que eu achava de levar quentinha, levar o pão com manteiga, um café com leite para famílias moradores de rua. E aí eu comecei a fazer o ID. Então, quando você passa a se cobrar, pastor, poxa, o tempo está passando, eu estou na igreja, o que eu estou fazendo? Então, eu realmente agradando a Deus, então, minha vida até está uma melhora, mas eu não estou servindo, eu não estou fazendo nada. Eu chego no culto, dou um glória, bato palminha. Canta 10 louvores. 10 louvores e depois vou para casa como que... Quantas pessoas, enquanto você está com guarda-roupa cheio de calçados e roupas, né? Eu falo porque tem pessoas que o guarda-roupa dele é aquele duplex, né? Você fala o nome? É um closet. O closet tem a parte das sandálias e tem pessoas que não tem uma. Chinelos, roupas, casaco. Você tem às vezes ainda fala que não tem. Ai, vai ter uma festa, eu tô sem roupa. Guarda-roupa saindo pelo ladrão, não tenho nada. Eu não tenho nada, mas isso eu me cobrava. Não que eu sempre tive esse luxo, mas eu sempre aprendi a compartilhar e dividir. E até o dia de hoje, isso eu acredito que veio de mamãe, não veio só para aprender na igreja. Minha mãe, para mim, é um exemplo. É verdade, né? E você pegou o legado da sua mãe de ensinar crianças, né, pastora? Verdade, eu louvo, agradeço a Deus e eu falei esse dia para ela. E tem que dar continuidade. Olha o que a Bíblia diz, Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Quantos homens aí querem ser servidos, não é verdade? Pastores, bispos, né? Missionários querem ser servidos, mas não servem. Quantos, né?
se aproveita do seu título para poder ser servido. Meu amigo e minha amiga, Jesus, ele sendo o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso de todas as galáxias, de todo o cosmo, ele não veio para ser servido, ele veio para te servir. Aleluia. E te serve até o dia de hoje. Ele intercede por você até o dia de hoje através do Espírito Santo. E muitas das vezes nós não valorizamos. Eu vou finalizar com a explicação. O discípulo envolve serviços, amor ao próximo, refletindo a vida de Cristo. Imitai os vossos líderes. Nós temos imitado Jesus. O discipulado que nós temos feito aqui na Igreja Apoio aos Soldados Feridos, aqui no projeto Soldados Feridos, é assim. Cada um fala um pouquinho da sua história. Porque só o líder só falar, é melhor cada um contar o seu conto de vitória, seu testemunho. E nós vamos aprendendo dia a dia, diariamente. Você vê que harmonia de nós quatro aqui falando. Ninguém atropela nenhum ou outro. É uma coisa bacana, né? Tem momento aí, tem lugares aí que as pessoas querem atropelar, não quer deixar o outro falar. Aqui seguimos um padrão. Chamamos pelo nome. E cada nome que é chamado se expressa o que vive, o que pratica. Amém? Amém. A pastora Rose vai fazer uma oração para finalizar esse novo discipulado e vamos Encerrar o vídeo, né? encerrar o vídeo. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, meu Deus, te agradecemos por mais um discipulado abençoado. Deus, eu tinha certeza que o Senhor ia falar tremendamente, como eu falei com o teu servo cedo. Sim. Deus, muito obrigado pelo entendimento, porque tudo veio de Ti. O Senhor é Deus de honra, glória, exaltação. Sim. Nós venha continuar, Senhor, sendo, meu Deus, um instrumento nas Tuas mãos. Que nós venhamos voltar, meu Pai, na próxima, Senhor Jesus. Sim. Meu Deus, com mais direção, mais entendimento de tudo que o Senhor tem, meu Pai, dado pra gente, Sim. pra gente compartilhar pro nosso próximo. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, pela vida dos teus servos. E tenho certeza que o Senhor vai mover, vai trabalhar no coração dessa pessoa. Que venha, meu Senhor Jesus, ter uma identidade de Cristo, um perfume de Cristo. Que venha ser liberto, transformado. E quem não tomou a decisão, venha tomar a decisão. Sim. Para que te venha te exaltar, porque a tua vida está próxima. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer a tua obra, a tua vontade, permanecer e prevalecer na vida de cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Até a próxima!